E aí, beleza? Olha, estamos aí no ar com o canal Os Caras do Rádio. Eu sou Edson Mauro, falando aqui diretamente dos estúdios da Faculdade Pinheiro Guimarães, no Rio de Janeiro. Estou aqui ao lado do Jorge Eduardo, do Cláudio Perrot, do Felipe Cardoso, do Leandro Lacerda, o Leandrão, e a produção do Emerson Rocha. Estamos aqui ao lado dos alunos de jornalismo esportivo da Faculdade Pinheiro Guimarães, a Jaqueline, o Lucas, o Rodrigo, o Carlos e o Marcos Vinícius. E hoje o nosso convidado para responder perguntas que ele certamente nunca teve que responder é o René Simões, uma personalidade do mundo do esporte, técnico de futebol, de times e de seleções internacionais, brasileiras e seleções do mundo todo. É o único técnico de futebol do mundo a dirigir seleções masculinas e femininas. Dirigiu a Jamaica na Copa do Mundo de 98 na França, a seleção brasileira feminina na Olimpíada de 2004 em Atenas, ganhando a medalha de prata. O René Simões é formado em Educação Física, técnico e gestor de futebol, membro do grupo de instrutores da FIFA, empresário do ramo de alimentação, administrando um grupo de restaurantes, é consultor de empresas e faz também serviços de coaching com preparação de pessoas e é palestrante profissional em empresas e instituições. E como também, né? E como se tudo isso fosse pouco, ele também é escritor, né? Escreveu um premiado livro, O Dia em que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens, justamente tratando da campanha da seleção brasileira em Atenas em 2004. René, por que os homens... Tem do Curitiba também. Do Curitiba também, seu clube. É do Caos ao Topo, uma Odisseia Cochabamba. Ah, então são dois livros. São dois livros. Ah, que legal. Agora, outro detalhe, por que as mulheres viraram a cabeça dos homens? Olha, Edson, é uma história muito interessante. Quando eu voltei das Olimpíadas, em 2004, eu queria escrever esse livro, porque eu tenho por hábito, toda a minha vida eu faço diário, né? Tudo que acontece eu tenho ali. Então eu tinha tudo sobre os meninos, eu vou escrever um livro. E eu fui fazer um programa na Sport TV, e comentando com todo mundo, o pessoal excitado, e teve uma repórter que, se eu sair para fazer uma cobertura externa, visitando as ruas e vendo como é que estava, para a decisão da seleção de voleibol feminina, aquilo da Rússia, que não conseguiu virar um ponto e tal. E todas as televisões estavam ligadas no jogo da seleção feminina de futebol. E ela disse assim, isso foi incrível, né? Essas meninas viraram a cabeça de todo mundo. E como foi ela, que é uma mulher, né? Aí surgiu o título, O Dia que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens. Porque os homens também Já que você está falando da seleção feminina, deixa eu engatar aqui. Eu vou fazer uma pergunta apimentada. Engatar. No bom sentido. Não, no bom sentido. É o seguinte, quando você foi técnico da seleção feminina na Olimpíada, você já era casado? Eu sou casado há 41 anos. 41 anos, mas eu vou 3 fazer filhas. a pergunta do mesmo jeito, mesmo você neta. sendo casado. Vou fazer a pergunta. Você se apaixonou por alguma jogadora? Não, nem por jogador também. Não, jogadora. Nós estamos vivendo um momento falar de gênero. Tudo é possível. Tudo é possível. Eu nunca me apaixonei nem por respeitou jogador. Todas? Nem todas. Inclusive, olha lá, eu vou contar uma história que eu só posso contar aqui, pelo que o Edson me falou, que você está me falando. Nós tínhamos o hábito, sempre antes das refeições à noite, nos reunirmos e fazemos uma roda. E nessa roda intercalávamos comissão técnica de jogadores, comissão técnica de jogadores. E teve um dia que uma jogadora ficou e ela ficou apertando. Ela ficou me apertando. Que aqui isso? Nossa. E eu, dentro do meu padrão, né? Meu padrão, que eu não podia quebrar os meus princípios, eu esperei uma semana e cortei essa jogadora. Essa jogadora foi embora. Mas você sentiu maldade no negócio? Totalmente. Ela estava realmente se entregando para a conquista de livro, alguma tá no coisa. Livro essa não, história? Isso não está no livro. Sim, mas ela queria titularidade? Provavelmente ela queria ficar entre as convocadas, né? Sim, você não tinha feito a não tinha feito. Ela queria uma convocação particular. Ela queria uma convocação Que loucura. Essa eu nunca contei, estou contando aqui pela primeira vez. Legal, e o programa é para isso mesmo. O programa é esse mesmo. O futebol brasileiro ali, a partir daquele instante, ganhou um novo patamar e foi fruto também da sorte de termos uma geração super extraordinária, super talentosa. O futebol brasileiro hoje está em que estágio? Melhor do que estava. No futebol feminino está melhor do que estava. Ali o detalhe é o seguinte, o ser humano precisa de atenção
e reconhecimento. E elas não tinham. E outra coisa, você tem que saber, na história de quem vai ceder primeiro, alguém tem que ceder num relacionamento. Então a CBF detestava as meninas, o COB detestava as meninas odiavam o COB e queriam ver a CBF implodida, sei lá o quê. Então eu conversei com ela e disse, olha, eu não trabalho no COB e eu não tenho acesso a todo o comando e a mentalidade filosófica da CBF. Eu tenho com vocês. Vocês topam mudar? Se vocês mudarem, há uma chance deles mudarem também. E elas mudaram. Elas tornaram-se profissionais. É melhor para ela ser dirigida por homem ou por mulher? Eu vou te responder já. Isso. E aí a CBF mudou com elas e o COB mudou com elas. A atenção que eles receberam foi incrível. As mulheres competem muito. Nós temos uma representante aqui. Jaqueline. Só uma, né? Não, mas temos uma representante aqui. As mulheres competem muito entre si. Então, a Emily, que está agora, e eu torço muito, tenho conversado com ela, espero que ela faça um trabalho magnífico com a seleção brasileira, mas é um pouco mais difícil, porque elas competem entre elas, não é fácil. Eu, como me perguntou aqui o Perro, eu sou casado há 41 anos, tenho 3 filhas e uma neta. Eu costumo dizer que de mulher eu entendo. Olha, que loucura! Bom, tira TPM de letra, né? Tranquilo, mods, TPM. Como é que você se concentrava numa competição como uma Olimpíada, como, sei lá, uma Copa do Mundo com 20 mulheres ao mesmo tempo? Para mim foi muito fácil, né? Porque eu vivi a vida toda cercado de mulheres. Elas precisam mais do contato físico, né? Que tenha um limite. Foi exatamente o limite que a outra passou. Quando ela me apertou, passou o limite, ela estava fora. Então, esse limite ela precisa, você chegar, o abraço, o carinho, o toque, né? Paternal, fraternal. Isso foi legal. E eu comecei a descobrir o seguinte, que eu tentava entrar na cabeça delas, né? A psicologia da mulher é bem diferente da do homem, né? A mulher precisa falar mais, a mulher precisa verbalizar, ela precisa falar as coisas para chegar a um entendimento final. O homem não, o homem entra dentro do sótão, fica ali quietinho. Você está com algum problema? Não tenho nada. Mas eu estou vendo que você está... Eu não tenho problema nenhum, pô. Ele está com 1000 problemas. E quando elas queriam DR? DR? Relacionamento. E aí tinha, e aí tem um jeito. Eu vou dizer para você que uma jogadora, Tânia Maranhão, que está jogando ainda aí, eu posso dizer o nome dela, porque isso foi uma coisa tranquila. Ela chegou para mim e disse, aí depois do treino, posso conversar contigo? Pode, claro. Você viu aquela jogada? Eu digo, aham. Eu saí ali e a outra jogadora não saiu. Aham. Mas se ela fizesse isso, eu teria feito isso. Porque aí a outra se movimentaria, nós daríamos sequência e sairia aquela jogada. E eu fui que é o apito? Dá o treino. Depois de 15 minutos, ela me deu um abraço assim, muito obrigado, como você me ajudou. Ela verbalizou. Ao verbalizar, tirou o peso das ela conseguiu encaixar o que ela queria e eu só fui no Aproveitando o gancho falando de mulheres, você chegou em algum momento lá no treino que você percebeu que a jogadora estava com TPM? Nós sabíamos disso porque eu levei todo um aparato, né? Eu levei fisiologia, psicologia, medicina, cardiologia. Nós tínhamos emocionômetro de cada uma. Jaqueline, nós tínhamos emocionômetro. Então de manhã elas tinham que botar a bolinha que elas estavam lá, vermelho, verde ou amarelo. Então, para o meu approach, né, para a minha chegada com ela, eu já sabia se ela estava bem ou se ela estava. Vou fazer isso lá em casa. Pode fazer que tem resultado. E outra coisa que nós fizemos foi levar todas as ginecologistas, e eu posso dizer para você que eu tinha uma jogadora com 25 anos que nunca tinha ido uma ginecologista, e nós vimos que nós íamos ter pelo menos 10 ou 12 jogadores que estariam no dia, no meio da nossa competição. E aí foi feito um trabalho com pílulas anticoncepcionais e aí não tivemos problema nenhum durante a Olimpíada. Que loucura, hein? Ô Renê, na Jamaica, como é que foi a sua relação com a seleção da Jamaica na Copa
da França de 98? Olha, a maior curiosidade de todo mundo é a respeito da maconha. Isso. Né? E eu na França tive um problema seríssimo com o pessoal da Argentina, que nós jogamos contra eles e fui ao estúdio fazer um programa e óbvio que o argentino, né, quis deitar o cabelo em cima da Jamaica por causa da maconha. E perguntaram, e aí lá, eles fumam muita maconha? Eu disse, muita, mas menos do que a cocaína que o Maradona eu passei 20 minutos no estúdio, ninguém dirigiu mais a palavra. Persona non grata, persona non grata. Vocês jogaram com a Argentina? Perderam 5-0. Ah, foi 5? O detalhe da maconha lá foi resolvido da seguinte forma. Eles faziam sempre um teste da maconha antes de viajar para sair para uma atividade internacional. E aí, no primeiro jogo internacional, marcaram um dia para o médico ir para lá. E eu perguntei, vem um grupo de médicos aqui para quê? Não, vai fazer o teste. Quem for pego nesse teste não viaja, fica aí. Eu disse, é mesmo? Por quê? Então, se ele tiver fumado alguma coisa, ele não vai viajar, vai ficar fora. Eu disse, deixa que eu resolvo, pode cancelar. Mas como cancela os médicos? Aí no dia anterior, eu chamei o time todinho, reuni e disse, olha, amanhã está marcado uns médicos para vir aqui fazer o teste. Ah, nós sabemos, só que eles não vêm mais. Vocês todos que estão aqui relacionados vão viajar. E se for pego, vai ser pego lá fora. E se der problema, vai dar problema internacional. Acabou a proteção aqui. Só tive problema com 2 jogadores, porque me disseram que esses jogadores continuavam fazendo alguma coisa. O resto, nós, em 20 jogos... E é religioso, em 20, né? não é bem assim, não. Não é bem assim, não. É igual aqui, pô. Aqui é cultural. Porra, vai à praia, pô, você sente. Aqui é cultural. Só tem uma diferença aqui e lá, que o cheiro de lá é melhor do que o cheiro daqui. Jamaica de Ipanema, Jamaica de Ipanema. Mas quando você classificou a seleção da Jamaica para a Copa, obviamente que deve ter tido uma celebração, uma festa, você foi junto com eles lá? Sempre, fui a todas as festas. Participou? Nenhum problema. E o que Deu rolava na dois música? também? Não, Participação especial. Nunca experimentou? Não, eu nem cigarro eu botei na minha vida. Nós estamos falando vida de toda, atleta. eu nunca botei um cigarro na minha boca. Que nem eu também nunca botei um Não, cigarro na nunca minha botei. boca. Ô Renê, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez eu fiquei com raiva de você. Que isso? Pô, faça as Porque eu pazes, soube Felipe, que por favor. quando você dirigiu o Fluminense ali no rebaixamento 2008, pode ser? No rebaixamento, não, para evitar o rebaixamento. Para evitar o rebaixamento. Obrigado. Evitar. Qual foi o ano? 2008. Você mandou o Fluminense pagar ao Inter para o Wellington Monteiro jogar? É verdade isso? 50 mil reais? É verdade. Mas o Wellington Monteiro merece E isso? nós ganhamos o jogo ou perdemos o jogo? Não, isso é outra coisa. Isso é outra Qual é a coisa que você quer discutir? O Wellington, Vamos fazer uma Pô, você DR aqui então. Você não pediu o Fred jogar, você pediu pro Wellington Monteiro jogar. Sim, mas era o time. Você sabe que naquele time do Fluminense, e aqui é bom que a gente pode contar as coisas. Sim. Eu fiz 2 coisas no Fluminense, aquele time só precisava disso, era um timaço. Aquele time chegou à final da Libertadores Ah, mas saiu gente ali depois. Não, saiu o Thiago Neves. Só. E o Thiago Silva. Não, o Thiago Silva estava comigo. Era um timaço. O Fluminense tinha 2 problemas. Eu cheguei lá e fiz o levantamento de todos os jogos. Eu quero todos os jogos do ano, bote aqui. Ganhou, perdeu, empatou. Tá? Ganhou, perdeu, empatou. Quem está aqui? Ganhou, Fabinho. Perdeu. Às vezes Fabinho, a maioria das vezes não tinha Fabinho, empatou, quase sempre Fabinho. O resultado do Fabinho é excepcional. Esse cara é titular para mim. Botei ele, queriam me matar, mas resolvemos o problema. De 10, tínhamos que ganhar 6 jogos, empatar 2, fizemos isso, fomos para o Sul-Americano. E o problema maior que eu conto, eu gosto de chegar sempre com uma conversa de impacto com os jogadores. E aí, eu acho que aqui a gente pode contar tudo, né? Pode. Então, eu cheguei para ele assim, rapaziada, eu tinha visto 3 jogos do Fluminense, eu tinha voltado da Jamaica e vi 3 jogos do Fluminense, o Fluminense perdia. Aí eu perguntei para ele, rapaziada, vocês sabem o que é a diferença entre sexo bem feito e estupro? Você imagina, um time que perdeu a Libertadores na zona de rebaixamento, queriam me matar. Esse cara é idiota, eu vi escrito aqui. Calma, eu explico para vocês. É o seguinte, o homem se excita muito rápido. Ele vai passar uma mulher ali, ele vai lá, dá uma cantada nela, aceita, leva para um motel, para um quarto. Se ela aceitar, consensual, ele vai lá, penetra, tem o orgasmo dele e acabou. Isso para mim é estupro.
A mulher nem começou ainda. O sexo bem feito não, ele pega o telefone, dá uma ligada, tem um vinho, tem aquele um negócio da papinho, conquista. vai fazendo a curva da mulher e subindo, Isso. ele retarda um pouquinho, aí os dois chegam juntinhos, isso é sexo bem. E os jogadores me olhando, imagina, Conca, Thiago Silva, Washington, Carlinhos, Fernando Henrique, olhando assim, Luiz Alberto, esse cara é idiota mesmo. Aí eu disse, rapaziada, vocês têm feito, eu tenho visto os jogos de vocês pegam a bola pela direita, vão pela direita, estupro, perdem a bola, tum, toma o gol. Vão pelo meio, perdem a bola, tum, toma o gol. Para a esquerda, na Libertadores não, vocês faziam sexo bem feito. Pô, era um preâmbulo aqui, preâmbulo ali, eu rodava a bola, tinha uma penetração, uma enfiada, pum, rodava o gol. Rapaz, às vezes eu escutava os jogadores fazendo, rapaziada, vamos fazer sexo bem feito. Eles gostaram de ouvir isso. Ai, gozei. Vem cá, vamos à pergunta do Leandrão. O Leandrão tá na rua, eu vou chamar o Leandrão. Fala, Leandrão. Fala, Edson Mauro. Tô de mochilinha tudo porque vim buscar histórias sobre René Simões, nosso convidado no programa de hoje, nos Caras do Rádio. E René Simões é um cara que gosta muito de música. E na Jamaica, a música é um dos assuntos principais. E você sabe que René Simões deu um golpe em nada mais, nada menos do que Jimmy Cliff? É verdade, o astro do reggae foi convidado para acompanhar um jogo da seleção da Jamaica. René Simões garantiu que ia estar tudo liberado, tudo tranquilo. Jimmy Cliff foi para o banco de reservas, aqueceu 40 minutos e não entrou na partida. Segundo tempo, deu linha na pipa. Ele vai contar essa história aí nos Caras do Rádio. Leandro, deixa eu dizer uma coisa para você, foi engraçadíssimo. O Jimmy Cliff, ele tem casa aqui no Brasil, ele fala bem português. E eu desci para um treino antes de um jogo contra a Costa Rica, um amistoso, e aí eu tive uma briga muito grande com todo mundo, porque o banco eram 20, 30 pessoas, eu limpei aquilo, era só o meu time e a comissão técnica. E aí vejo o Jimmy Cliff na arquibancada. Aí, Jimmy, tudo bem? O que tá fazendo aí? Desce aí, rapaz. No dia do treino, desce aí. Aí ficamos batendo papo, dei o treinamento, voltei, bati papo. Amanhã você vê um jogo. Ah, não tem ingresso. Claro que você tem ingresso, pô. Olha, para pegar ingresso para ele, eu quero ele aqui. Pode Vocês conversavam em inglês? Não, ele fala português. Ele fala português. E algumas vezes em inglês também, não tinha problema nenhum. E aí, no dia seguinte, eu chego, tá o Jimmy Cliff no túnel. Ele já sentou as filhas lá, desceu, ficou no túnel ali me esperando. Aí subimos, o time aqueceu, eu bati um papinho com ele, o time aqueceu, eu voltei e volto pro jogo. Quando eu volto pro jogo, quem está sentado no banco? Jimmy Cliff. Olha! Eu chamei meu assistente e disse, rapaz, como é que eu explico a federação todinho, os diretores, os presidentes, que eu tirei todo mundo daqui, o Jimmy Cliff faz o seguinte, pega o time todinho e vai aquecer lá atrás do gol. E foram lá. E o Jimmy Cliff aquecendo com o pessoal. Aquecendo. Aí eu fui pro vestiário, na volta, o Jimmy não voltou, óbvio, né? Ele não quis aquecer mais. Você tinha algum brasileiro na comissão técnica? Tinha, o meu assistente técnico Francisco Santo, Alfredo Monteso, Walter. A comissão era toda brasileira. Toda brasileira. Legal. Olha, a participação agora de um aluno do jornalismo esportivo da Faculdade Pinheiro Guimarães, o Rodrigo. Rodrigo, faz a sua pergunta. Opa, René, em 2015 você dirigiu o Botafogo, né? Estava líder da Série B, foi eliminado pelo Figueirense na Copa do Brasil e acabou sendo demitido. Meio estranho, líder da competição, ser demitido. 8 rodadas consecutivas. Queria que você explicasse mais ou menos o que aconteceu, como foi para você essa experiência diferente. Não sei te dizer, rapaz. Olha, até hoje. Se você souber, eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu acho que na vida da gente tem que fechar o ciclo, né? Eu fui demitido no Vitória de Guimarães em 3º lugar no campeonato português. E aquilo para mim era um negócio horrível. 10 anos depois tem uma reportagem da Bola, né, que é o jornal de esporte, né, o mais famoso lá, Felipe. E aí um jogo rápido com o presidente. O melhor momento, o pior momento, isso aqui é a pior coisa que você já fez, mandar embora o René Simões. Porque nós estávamos em 3º e o time só não caiu aquele ano, só não caiu. E foi por uma questão pessoal dele. Porque ele... Do presidente. Um dia que ele me chamou na sala dele e disse, eu quero te dizer uma coisa, o time tem que ser Jesus, Costeado, Beni, e foi falando. Eu digo, peraí um instantinho, peguei a minha agenda, escrevi os 11 jogadores, e disse, agora você me dá os 5. Naquela época, os 5.
os 5 vão qualquer um. Eu digo, não, me dá o time. Aí ele me deu os 5 reservas também. Eu digo, mais alguma coisa, presidente? Ele disse, não, está bem. Eu digo, até logo. Saí e voltei. Quando voltei, eu disse para ele assim, olha, só para dizer que amanhã, 3 horas, você tem que estar aqui. Ele, por quê? Porque você tem que dar para eleição. Porque esse é o teu time, não é o meu. Meu Deus. Porque se perder, quem é que vai ser mandado embora? Você ou eu? Exatamente. Eles, 2 cabeças pensam melhor do que uma. Olha. Só corta uma na hora que pega. E fui mandado embora. Eu tenho uma experiência vivida com o René, não sei nem se ele vai se recordar. O Flamengo perdeu um jogo de 5 a tanto no Maracanã. 5-1 pro Vasco. 3 gols do Romário. E aí acontece o seguinte, eu pensei que o Maracanã já tivesse deserto, aí voltei lá para fazer um xixizinho. Quando eu chego no vestiário do Maracanã, eu vejo René, pô, se recupera. Ele falou, vou te fazer uma pergunta. O que acontece um dia seguinte, depois de uma derrota de 5-1? Eu falei, René, cai todo mundo, meu amigo. Fui de uma franqueza tremenda. Você era diretor, superintendente do Flamengo. E foi fato, no dia seguinte caiu todo mundo. Não, caiu só o treinador pedindo demissão. Foi o Carpegiani. Então caiu o Carpegiani. Eu saí um tempo depois por causa daquele jogo em Cabo Frio. Lembra da arquibancada? Sei. A arquibancada cedeu. Quando a arquibancada cedeu, eu fui ao árbitro e conversei com o presidente, com o Edmundo. Eu digo, Edmundo, há uma chance de não jogar. O Flamengo foi o único time que jogou naquele campo, esburacado. Eu disse, há uma chance de não jogar porque caiu aqui. O que eu faço? Ele, porra, se você conseguir não ter o jogo, legal. Fui no árbitro e disse, era o Viug. E eu disse para ele, Aloysio, né? Eu disse, olha, não quero o jogo, caiu a arquibancada, é perigoso e tal. Não queria jogar naquele gramado. Do Flamengo. Não, eu era o superintendente. Você conseguiu. Você pediu o Viug. Mas por que? Eu não entendi, explica. Porque o Aloysio Viug gostava de time grande. Que isso? Você sabia disso, Mas calma aí, Agora explica isso direitinho. Ele apitava, entre aspas, sério, decisão de campeonato. Porque aí eram 2 grandes. Aí era quem ganhasse. Agora, grande quanto é pequeno. E aí eles. Perfeito. Isso. Tá, esse jogo. Não vai ter o jogo. Pronto. Entraram os dirigentes amadores, os grandes, né? E Capitão Léo, Onça, mas todo mundo lá, e foram no árbitro. Não vai ter jogo por quê? E aí, quando eu cheguei no canto, eu disse para ele, rapaz, eu já conversei com o presidente, esse campo está esburacado, o time do Flamengo é técnico demais, não vamos jogar aqui, nós vamos ser o único grande que vai jogar aqui. Era o Alair Correia, o estádio, em Cabo Frio. Não vamos jogar aqui, tá louco? Não, tem que jogar aqui. Eu já falei que vai jogar aqui, a torcida, eu estou garantindo a torcida e vai jogar aí. Foi no capitão da PM, disse, tem que ter jogo, senão a torcida quebra tudo aqui. E jogamos lá, empatamos o jogo, e aquilo foi uma desgraça pra gente, porque quando chegou para bater com o Vasco ali, nós podíamos estar em condições de igualdade e não estávamos. Então, nesse momento aí foi que eles começaram a dizer que o Ratinho, né? Que eu tinha um bigode igual o Ratinho. E aí eu disse, olha, eu acho... Quantos anos você usou bigode? 35, mais ou menos. Agora pergunta porque ele tirou o bigode. Por que você tinha... Eu pensei que você tinha usado bigode 70 anos. Não. E aí eles começaram a me chamar de Ratinho. E aí eu disse, olha, eu prefiro ser chamado de Ratinho do que Canabrava. Bom, e agora a última pergunta vem para o Vitor, vai ser feita pelo Vitor, que é estudante da Pinheiro Guimarães, do jornalismo esportivo, e ele vai fazer a pergunta final para encerrar hoje o nosso canal Os Caras do Rádio com o René Simões. René, a pergunta é, qual foi a sua maior inspiração em ser um técnico de futebol? Exatamente o que eu não tive. Eu parei de jogar futebol, uma das razões. Primeiro, eu era muito rebelde, né? E já diziam, né, os grandes sábios, que o homem nasce incendiário e morre bombeiro. E eu sou a prova disso, né? Hoje eu sou bombeiro, sou mais incendiário. Mas eu era terrível, me aturar não era fácil. E depois eu escutei um preparador físico passar, eu estava no banheiro, né? E ele não viu, e ele falando pro treinador, jogador de futebol para mim é que nem laranja. Eu espremo, tiro o suco e jogo o bagaço fora. Rapaz, aquilo não prestou. Eu comecei a brigar. Você sentiu no espremedor do laranja. Como é que alguém vai usar, tirar o... Porra, peraí. Embora aí a menina da seleção espreme ele reclama. Tá vendo? Como eu fui coerente, né? Não me esprema porque eu não gosto. É só questão de situações. Situações.
E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu coloquei na minha cabeça de que eu tinha que ser o treinador que eu nunca tive. Tá? Um treinador que olhasse o ser humano como um ser humano e não como só um jogador de futebol ou uma laranja para espremer. Então eu sempre quis olhar ele mais profundamente. E agora, depois de 40 anos, eu vou a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele diz o seguinte: se eu conseguir ver mais longe, foi porque eu subi no ombros de gigantes que me ajudaram a enxergar. Então eu agora, com 40 anos, eu estou oferecendo o meu ombro para que as pessoas subam, vejam mais longe do que eu vi, com mais qualidade e mais rápido. Porque eu sofri muito, eu errei muito. Vocês que são novos, aproveitem essa experiência que vocês estão tendo aqui. Vocês estão tendo pessoas que apanharam muito para chegar ao ponto que chegaram. Porque ninguém chega aonde eles chegaram sem ter apanhado muito, ter sofrido muito. Então, vocês estão tendo isso de bandeja. Certamente. E eles não tiveram isso, eu garanto para vocês que eles não tiveram isso. Porque eu não tive na minha faculdade. Toda faculdade que me convida, eu vou lá, dou palestra sem cobrar nada. Por quê? Porque é a retribuição do que eu não tive. Então, é por isso que eu quis ser o treinador que eu não tive. Que legal. Obrigado, Renê. Obrigado pela sua participação. Foi maravilhoso aqui o nosso canal Os Caras do Rádio. Está encerrando? Está encerrando agora? Eu acho que sim, né, Emerson? Não, tem o... Eu tenho uma curiosidade só para arrematar. Por que o Felipe passou o programa inteiro segurando um pregador? Eu ando assim... Toque. Absolutamente... Pregando... isso não é por tensão, não. É o Você está contrário. pregando no deserto. Pregando no deserto, literalmente. Tá pregando no Podia ser aquela bolinha Quem mandou deixar o pregador no chinesa. estúdio? Eu peguei Amém. Bom, então estamos encerrando essa edição do canal Os Caras do Rádio. Tchau.